E aí, pessoal do Gol, um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Hoje vamos falar de Copa do Brasil. O sorteio do torneio mais democrático do país aconteceu no dia de hoje à tarde e você fica sabendo aqui tudo sobre os confrontos, data, os mandantes do jogo de volta e também algumas previsões. Fique comigo até o final e, é claro, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal porque teremos muitos conteúdos sobre futebol. E vamos falar de Copa do Brasil. Como eu disse, o sorteio foi feito na CBF hoje e tivemos alguns confrontos interessantes. Eu vou falar um pouquinho para vocês quais serão os jogos de volta, né? Os mandantes dos jogos de volta. Obviamente já sabem que quem mandar no jogo de volta em sua casa jogará a primeira partida fora de casa. Vamos lá? Os confrontos definidos pelo sorteio deram Santos e Botafogo de São Paulo, o mando em Santos. América de Minas Gerais contra o Nova Iguaçu, mando será em Minas Gerais. Sport contra o Coritiba, o jogo será em Recife, jogo de volta, sempre lembrando. Cruzeiro enfrentará em Minas Gerais, o jogo de volta contra o Náutico. Brasil de Pelotas jogando no Rio Grande do Sul contra o Atlético Mineiro. Bahia enfrentando o Volta Redonda, jogo será em Salvador. Botafogo jogando em casa no Rio de Janeiro contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. O Grêmio jogando em Porto Alegre contra o ABC de Natal. Flamengo enfrentando o Maringá jogando em casa no Maracanã. Ituano jogando em casa contra o São Paulo. Paysandu enfrentando o Fluminense. O Corinthians jogando em casa do segundo jogo em Itaquera contra o Remo. CSA de Alagoas, em Alagoas, mandará o jogo de volta contra o Internacional. E aqui uma grande surpresa, o Águia de Marabá do Pará enfrentará o Fortaleza, no jogo de volta no Pará. Atlético Paranaense jogando contra o CRB. E por último, o confronto 16, o Tombense de Minas Gerais tem a possibilidade de mandar o jogo contra o Palmeiras. Então aqui alguns confrontos interessantes e você sabendo quem vai mandar o jogo de volta. Já quero saber aqui nos comentários qual é o confronto mais difícil e se você acha que todos os times considerados grandes, aí eu coloco obviamente Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, eles se classificam. Qual você acha que vai ter mais dificuldade nessa terceira fase? Lembrando que a terceira fase é uma fase importantíssima do campeonato porque dá vaga para as oitavas e óbvio, quem ganhar consegue uma bagatela, e aí eu vou colocar para você na tela os valores das premiações da Copa do Brasil. Importante também, ó, quem se classificar para as oitavas nesses confrontos receberá um total de 3.300.000 reais. Só de classificar para a próxima fase, os times terão essa bagatela no bolso. Então ajuda aí muitos times que estão com problemas financeiros ou que estão em busca de contratações. Além disso, as premiações também tem aqui separada para as equipes que os que estiveram na fase anterior, ou seja, Santos na Série A, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Coritiba e Grêmio, que enfrentaram as fases anteriores da Copa do Brasil e estão agora pela Série A do campeonato, eles acumulam uma premiação de 5.200.000 reais, bastante dinheiro. Os times da Série B, que aí é CRB, Tombense, Ituano, Botafogo e ABC, somaram até agora 4.750.000 reais em sua conta, olha quanto dinheiro. Enquanto os outros times como Náutico, Remo, Volta Redonda, Ipiranga, CSA, Águia de Marabá, Nova Iguaçu, Maringá e Brasil de Pelotas faturaram 3.750.000 reais, muito dinheiro para essa competição. E também outro detalhe sobre o prêmio, por entrarem só agora na competição, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu largam com 2.100.000 reais. Ou seja, olha quanto dinheiro que a Copa do Brasil dará. Outra informação importante sobre os jogos. O jogo de ida, como eu disse, é ao contrário, né? Eu falei aqui os jogos de volta, quem será o mandante dos jogos de volta. Nos jogos de ida nós teremos aí no dia 12 de abril. 12 de abril, o primeiro jogo. O jogo de volta será dia 26 do mesmo mês. Então, logo no mês de abril, volta tudo. Volta Campeonato Brasileiro, volta a Libertadores. Temos a Copa do Brasil, a terceira fase, que dá fase para as oitavas de final.
e teremos também as finais dos campeonatos estaduais. Então eu quero saber de você, o que você achou desse sorteio? Que sorteio interessante, quem se classifica, quais são os confrontos mais interessantes? Eu vou destacar alguns aqui, o que eu achei. Eu gostei bastante do confronto entre Ituano e São Paulo. São Paulo, que não vem em boa fase e conseguiu a vaga direta pelo Campeonato Brasileiro, enfrentará o Ituano. Ituano, que é uma equipe complicadinha, apesar de não ter feito um grande campeonato estadual na primeira fase, se destacou no mata-mata eliminando o Corinthians em Itaquera. Então, assim, é um time interessante e vai enfrentar o São Paulo, que vive dificuldades dentro e fora de campo, segundo jogo em Itu. Então tem uma chance do Ituano conseguir passar contra o São Paulo. Vamos ver se o São Paulo consegue encaixar seu jogo até lá. Dia 12 e 26 está já na cara, o São Paulo vai precisar estar muito atento. Outro jogo interessantíssimo para mim também é o Santos, que não vive fase nada boa, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, e enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto, que estava no grupo do Santos no Campeonato Paulista. Não se enfrentaram pelo regulamento do torneio, mas o Botafogo tirou uma vaga do Santos, porque no grupo do Santos 4 times classificavam 2, se classificaram o Botafogo e o Bragantino. O Santos ficou em terceiro, então pelo Bragantino ficar em primeiro e o Botafogo em segundo, o Botafogo roubou a vaga que seria do Santos. Então, assim, tem até uma questão ali de uma revanche, apesar de não terem se enfrentado hoje, mas nesse ano, mas é importante também ficar atento sobre a força do Santos. Outros confrontos interessantes, como o Corinthians jogando contra o Remo vem em boa fase, o Corinthians também eliminado nas quartas de final, ainda está se arrastando um pouquinho nesse começo de trabalho do Fernando Lázaro, vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que o Corinthians consegue se classificar, ainda mais jogando o segundo jogo em casa. O Santos também, eu acabei não falando, mas o Santos terá o seu segundo jogo em casa contra o Botafogo, ao contrário do São Paulo. E o Tombense enfrentando o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, por ser a melhor equipe do país no momento, conseguirá a classificação, na minha visão, com tranquilidade nos 2 jogos, mas é bom ver aí a Tombense tendo a oportunidade de jogar contra o Palmeiras e mandar o segundo jogo em casa. E aí, esses são os destaques que eu deixei aqui para vocês, mas eu quero saber de vocês. Quais são os confrontos que vai ficar mais chamando a atenção, aquele que é mais difícil, e será que vai ter alguma zebra? Lembrando que a Copa do Brasil é recheada de zebras. Por isso, nós estamos sempre atentos aos torneios do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, estaduais e também mundo internacional. Futebol é sempre bom. Muito obrigado pela atenção até agora. Fique com Deus e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Até a próxima. Perfect.